Hoje vamos mergulhar no mundo absolutamente fascinante da física de partículas. E vamos fazê-lo seguindo a história de uma das suas figuras mais conhecidas, o professor Brian Cox. A sua jornada é, de certa forma, a nossa jornada. Uma que nos leva até à fronteira do conhecimento humano para espreitar nos mistérios que ainda lá se escondem. Muito bem, para percebermos esta exploração do universo, temos de começar pela história surpreendente do nosso guia. E é uma história que, curiosamente, não começa num laboratório, mas sim num palco. Pode parecer estranho, não é? Mas o caminho do professor Cox para a ciência foi, bem, tudo menos convencional. Antes de se dedicar a aceleradores de partículas, ele estava a viver o sonho do rock and roll. É uma mudança, difícil de imaginar, não é? Nos anos 80 e 90 ele era músico profissional, fez digressões com lendas como Jimmy Page, chegou ao topo das tabelas com a banda D.R.E.M. e até tocou no mítico festival de Glastonbury. E hoje? Bem, hoje é um dos físicos mais proeminentes do mundo a trabalhar no CERN. Se calhar o que une estes dois mundos é a busca por padrões, seja numa melodia ou nos dados de uma colisão de partículas. Ok, então vamos passar do cientista para a sua ferramenta de trabalho. E não é uma ferramenta qualquer, atenção. É literalmente o maior e mais potente instrumento científico que a humanidade alguma vez construiu. O grande colisor de Hadrás, o famoso LHC. Imaginem um anel com 27 quilómetros de circunferência, enterrado a centenas de metros de profundidade, debaixo da fronteira entre a França e a Suíça. A sua única missão, pegar em feixes de protões, acelerá-los a velocidades inacreditáveis e fazê-los chocar. E quando digo inacreditáveis, é mesmo a sério. Os prótons no LHC viajam a 99,99999% da velocidade da luz, o limite de velocidade do universo. Dão mais de 11.000 voltas ao anel a cada segundo. A pergunta é óbvia, não é? Por que é tanto esforço só para esmagar partículas umas contra as outras? Parece um bocado destrutivo, mas o objetivo é, na verdade, incrivelmente construtivo e revelador. O próprio Brian Cox explica que o LHC tem duas funções principais, que podemos perceber através de duas analogias muito simples, mas poderosas. Ele funciona ao mesmo tempo como um microscópio e como uma fábrica. Primeiro, a função de microscópio. Na física de partículas, há uma regra engraçada. Quanto mais energia se coloca numa colisão, mais pequeno é o que se consegue ver. É como usar uma luz muito mais forte para iluminar algo minúsculo. Foi exatamente assim, aumentando a energia das colisões, que os físicos conseguiram olhar para dentro dos prótons e nêutrons e descobrir os seus blocos de construção, os quarks. Mas é a segunda função que nos leva para um território, ainda mais alucinante, a de fábrica. Graças à famosa equação de Einstein é igual a mc², sabemos que a energia e a massa são duas faces da mesma moeda. Nas colisões do LHC, a concentração de energia é tão brutal que pode ser convertida em partículas novas. Partículas muito pesadas que não existem no nosso dia-a-dia e que talvez não existissem desde os primeiros instantes do Big Bang. E foi precisamente esta função de fábrica que permitiu aos cientistas encontrar a peça que faltava no puzzle do chamado modelo padrão, o nosso manual de instruções para as partículas fundamentais. Uma descoberta que foi o culminar de uma caça que durou décadas. O bosão de Higgs. Já devem ter ouvido falar dele, talvez pela alcunha de partícula de Deus. De forma muito simples, é a partícula que está associada a um campo de energia que preenche todo o universo. E é a forma como as outras partículas interagem com este campo que lhes dá a sua massa. Sem ele, o universo como o conhecemos simplesmente não existiria. Esta descoberta foi uma autêntica maratona, não foi um sprint. A partícula foi prevista apenas com matemática, lá nos anos 60. Depois foram precisos quase 50 anos de trabalho de uma comunidade científica internacional para construir uma máquina poderosa o suficiente para a encontrar. E, finalmente, em 2012, o anúncio foi feito. E o ponto crucial é este. Como o próprio Cox refere, é um testemunho absolutamente incrível do poder da matemática e da teoria científica. A existência de uma partícula foi prevista com base em equações e meio século depois construiu-se uma máquina para a ir procurar. E ela estava lá, exatamente como a teoria previa. Mas a história não acaba aqui. Longe disso. A descoberta do Higgs, em vez de fechar o livro da física de partículas, abriu um capítulo completamente novo e ainda mais misterioso. Com uma descoberta tão importante, seria fácil pensar que, pronto, já está. Já descobrimos tudo, o trabalho está feito, mas a realidade é precisamente o contrário. Encontrar o Higgs completou o tal manual de instruções, o modelo padrão. É a teoria com mais sucesso que alguma vez tivemos.
O problema é que esse manual de instruções descreve apenas cerca de 5% de tudo o que existe no universo. Os outros 95% são um completo mistério. E que mistérios são esses? Bem, são as maiores questões que a física enfrenta. Não fazemos ideia do que é a matéria escura, a tal cola invisível que impede as galáxias de se desintegrarem. Não percebemos a energia escura, essa força misteriosa que está a acelerar a expansão do próprio universo. E o grande desafio de todos: ainda não conseguimos juntar a gravidade e a mecânica quântica numa única teoria. E a isto ainda se juntam outras perguntas profundas, como por que é que parecem existir dimensões extra ou por que é que a matéria vem em 3 sabores diferentes. Este novo cenário é resumido na perfeição por Brian Cox. Durante décadas, os físicos tinham uma ideia clara do que procurar a seguir. Mas agora, com o Higgs encontrado, entraram em território desconhecido. Não há um mapa claro. E embora isso seja assustador, é também o que torna a exploração científica tão emocionante. É como se tivéssemos completado um mapa, apenas para descobrir que ele descrevia uma pequena ilha num vasto oceano desconhecido. A viagem da estrela de rock ao acelerador de partículas levou-nos até à fronteira do que sabemos. A grande questão que fica no ar é o que é que nos espera para além dela?